Êxodo 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue, passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perfeito. Versículo 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham, peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre, quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu. Observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, e os filhos, versículo 28, os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Amém. Palavras do Senhor para o nosso coração. Igreja, o livro do Êxodo fala sobre a saída do povo hebreu da terra do Egito. Após 430 anos, tempo de luta, tempo de escravidão, Deus dá o livramento para o seu povo e milagrosamente retira essa nação do Egito. Lembrando que 430 anos atrás, uma família
chega até o Egito, 70 pessoas, e depois desse tempo, nós temos ali praticamente 2 milhões de pessoas que saem do Egito para formar a nação de Israel. E a saída do povo de Israel, do povo hebreu do Egito, é marcado pelo juízo de Deus naquela nação. Deus estava exercendo o seu juízo contra a idolatria daquela nação, a idolatria de Faraó, que também se considerava um Deus. E é interessante destacar que esse momento, ele é didático, porque em cada praga, cada um dos juízos de Deus para aquela nação, Deus estava ensinando a todos que Ele era maior, que Ele era mais poderoso do que as falsas divindades dos egípcios. Era uma derrota a cada deus do Egito. E é interessante que é nesse momento, na Páscoa, que a nação de Israel, ela toma a forma de um povo, e de fato é Deus quem funda, é Deus quem traz aquela nação à existência. De acordo com Isaías 43:15, o Senhor diz: eu sou o Criador de Israel. E é esse um momento tão marcante na história. Também é um momento marcante no calendário da história de Israel. E esse momento que foi transformado, que foi mudado, ele representa esse momento para ser lembrado para sempre que o início e a existência de Israel, simplesmente porque Deus resolveu salvar o seu povo, significa um ato redentor na história da humanidade, onde Deus, pela sua graça e misericórdia, decide eleger um povo para se revelar a Ele. Irmãos, nós estamos diante de uma história muito conhecida, uma história que já virou filme, já virou série, já virou novela. Anos atrás estava vendo uma propaganda da Record e passou assim: agora, os 10 mandamentos em livro. Aí eu pensei, mas já não existe, né? 3.000 anos já existe aqui a história, né? Algumas pessoas parece querem inventar a roda, né? Texto muito conhecido. E em Êxodo 12, aqui nós temos uma pausa entre a 9ª praga de trevas, onde por 3 dias densas trevas cobriram toda a terra do Egito. E temos uma pausa aqui, a instituição da Páscoa antes da morte dos primogênitos, aquele momento onde Deus exerceu o seu juízo também, em cada casa, em cada lar dos egípcios, onde o primogênito, aqueles que não tinham o sangue do cordeiro nas portas, foi tocado. Meus irmãos, vamos para o texto, capítulo 12 de Êxodo, os primeiros versículos, os 7 primeiros versículos. Deus está dando instruções para Moisés e Arão a respeito da Páscoa. E quais são essas instruções? Cada família deveria separar um cordeiro, sem defeito, de 1 ano, macho. Esse cordeiro ficaria pelo menos 4 dias ali com a família. Seria morto ao entardecer de um dia específico. E as ordens, elas são claras. Versículo 7, deveria parte daquele sangue ser aspergido, passado nos batentes das portas, no lugar onde ia ser comido o cordeiro. Mas é interessante que se aquela família fosse pequena e o cordeiro fosse maior e a proporção comida e pessoas fossem diferentes, o Senhor fala para convidar os vizinhos para que aquele cordeiro pudesse ser apreciado pelos vizinhos, ser compartilhado pelos vizinhos. Esse ritual, ele é tão importante, tão marcante, seja para cristãos, seja para judeus, seja para muçulmanos, que também têm
um ritual parecido, né, com o mesmo significado aqui dos judeus. Hoje não mais os judeus, eles praticam esse ritual, ainda que alguns fundamentalistas desejem fazer isso lá em Israel, em Jerusalém, mas não há dessa forma específica como a Bíblia nos traz aqui no livro do Êxodo. Para os muçulmanos, uma festa de 4 dias, chamada Festa do Sacrifício, 70 dias depois do Ramadã. E os missionários, pelo menos os que eu conversei ali no Marrocos, eles dizem que nesse dia, aonde você olha, você vê cordeiro, você vê a família levando o cordeiro. É tanto cordeiro, é tanta gente, que isso mexe com o PIB nacional, meus irmãos. Eu me lembro do missionário Enoque contando dessa experiência, né? E ele dizia para os seus vizinhos que diziam: mas onde está o seu cordeiro? E ele dizia, né? O meu cordeiro já foi sacrificado. E ele pregava ali a respeito do nosso cordeiro, Jesus Cristo. Mas ainda hoje isso é um símbolo desses moldes aqui que o Antigo Testamento traz para a nação de Israel. A partir do versículo 8, as instruções continuam. Aquele cordeiro deveria ser acompanhado com pães asmos e com ervas amargas, lembrando que deveria ser tirado o fermento das casas e ser feito aquele pão, simbolizando, retirando a impureza do coração e da vida dos hebreus, a impureza ali da idolatria e da nação egípcia. Também as ervas amargas, elas simbolizavam os anos de escravidão que aquele povo havia sofrido sobre a liderança de Faraó. Aquele cordeiro deveria ser assado e ser comido totalmente, não deveria sobrar nada do cordeiro, mas se por acaso sobrasse, até pela manhã deveria ser queimado totalmente. O versículo 11 nos diz que era para ser uma refeição comida depressa, sandálias nos pés e cajado nas suas mãos. Hoje, né, os especialistas dizem que tem que comer devagar, né, nada de fast food, tem que ser devagar, mas essa refeição era para ser comida rápida, porque revelava a urgência da saída do povo ali do Egito. Esta é a Páscoa do Senhor. O texto também nos diz, palavra no hebraico, Pesach, passando por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa do hebraico. Versículo 12 nos explica: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Os versículos 12, 13 e 14 explicam ali de maneira pormenor tanto o significado e por que esse povo de Israel não seria, os seus primogênitos não seriam tocados, não seriam mortos, não porque eles eram mais especiais do que os egípcios ou porque a moral deles era diferente, não. O sangue era o sinal, versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Ou seja, aquelas famílias não perderam seus primogênitos, não porque havia algo especial nelas, mas porque o Senhor decidiu perdoá-los, e a marca ali do sangue nas portas, nos batentes, seria o sinal de que aquela casa, o povo de Deus estava reunido ali. É interessante que esse dia seria uma festa, um sinal memorial para aquela nação que estava surgindo,
um dia para ser lembrado, um dia de libertação dos egípcios, mas também um dia de livramento de morte, livramento do anjo da morte. Esse é o significado da Páscoa. Se eles estavam sendo libertos do Egito, mas eles também estavam sendo libertos ali da morte, do julgamento de Deus para a nação dos egípcios. Versículo 21, Moisés começa a passar essa mensagem para os anciãos, tudo aquilo que eles deveriam fazer, e Moisés passa todas as ordens ali para aquelas pessoas que foram passando para cada família. E aqui no final do texto, nós temos no versículo 25 a última instrução. Era uma instrução para que no futuro aquele ritual fosse ensinado para as próximas gerações, para os filhos. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Versículo 27, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. A preocupação para que aquele momento de livramento e de libertação fosse transmitido para as próximas gerações, né? Criança é curiosa, né? E, pai, o que está acontecendo aqui? Não, vai brincar lá fora, deixa aqui eu fazer o ritual da Páscoa. Não, não era assim. Chamem as crianças, expliquem, transmita este ensinamento para as próximas gerações. Amém, meus irmãos? Essa é a explicação que nós tanto conhecemos, né, da Páscoa judaica, e essa estreita ligação desse rito com a ceia do Senhor, que nós daqui a pouco iremos participar. Em Cristo, não apenas a ceia, mas todo o simbolismo do Antigo Testamento, eles estão claros, eles estão evidentes na pessoa do Filho. Em Cristo nós temos o sentido completo dessa Páscoa, desse rito. João Batista, quando vê Jesus, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 27, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus desvenda o verdadeiro significado, porque, de acordo com Hebreus, capítulo 10, versículo 4, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Todo o Antigo Testamento, todos esses rituais, eles apontam para a realidade completa, a realidade revelada, a realidade integral, a realidade maior, que é Jesus Cristo. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar algumas aplicações a respeito desse rito que é pleno em Jesus Cristo. E o Cordeiro de Deus, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser compreendido. E o Cordeiro também precisa ser aguardado. Vamos meditar nisso. Em primeiro lugar, o Cordeiro de Deus deve ser compartilhado. Esse momento de ceia, esse momento de refeição, é interessante que Deus, ele coloca no coração daquela nação que ele deveria ser compartilhado com os seus vizinhos, de acordo com o versículo 4. Família ali poderia chamar os seus vizinhos para que o cordeiro fosse comido por mais pessoas. Eu queria fazer um link aqui com o texto de João, capítulo 10, versículo 6, quando Jesus, ele diz assim para o seu rebanho. João capítulo 10, versículo 16, ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, e um só pastor. João capítulo 10, versículo 16, ou seja,
É muito bom nós participarmos da ceia, é muito bom nós estarmos aqui como igreja, encontrarmos os irmãos e sermos acolhidos. É muito bom, é maravilhoso olhar aqui a igreja reunida e nós podemos estar diante do sacramento, diante da mesa do Senhor. Mas esse momento, ele exige de nós uma reflexão, desde o Antigo Testamento, onde aquela refeição poderia ser compartilhada, deveria ser compartilhada com os seus vizinhos. Jesus diz em João 10, Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, mas existem outras ovelhas, longe do aprisco, homens e mulheres que precisam da graça de Deus. Nós podemos desfrutar deste momento, devemos desfrutar deste momento, devemos vir à igreja com expectativas. Estamos participando da ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus que deu a sua vida por nós. Mas não se esqueça que existem outras ovelhas esgarradas por aí. Existem outros precisando da misericórdia, da graça de Deus, precisando do perdão, da reconciliação que só o Cordeiro de Deus pode oferecer. Nas minhas andanças por aí, levando a ceia do Senhor para aqueles que não podem vir à igreja, esses tempos eu tive uma experiência aí, estava numa casa e uma das pessoas que estavam ali, crente em Jesus Cristo, mas não sei por que motivo, estava distante da fé. E fizemos ali a ceia, eu convidei ela, falei: minha irmã, venha participar, participe conosco da ceia. E ela, envergonhada: pastor, será que eu devo? Será que eu não devo? Ela examinou a sua consciência e veio até nós para participar. E ela, muito emocionada, disse: pastor, faz muitos anos que eu não participo desse momento. Então eu pude dar palavras de incentivo e eu pude falar para ela: minha irmã, volte para o aprisco, volte para Cristo, volte para a casa do Pai. Você tem uma família na fé. Louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro de Deus precisa ser compartilhado, mas também nós precisamos ensinar sobre o Cordeiro precisa ser ensinado. Aquele rito precisava ser ensinado aos filhos, os pais ensinando aos seus filhos, versículos 26 e 27. Como a Bíblia ela é específica, ela é completa. Diante desse rito tão importante que revelava a Cristo, no Novo Testamento nós temos pleno conhecimento, a revelação de Deus em Jesus Cristo, mas talvez uma lida corrida aqui pelo texto, possamos passar rapidamente por essa afirmação, por essa informação tão importante. Meus irmãos, primeira IPI de Bauru não apenas batiza as suas crianças, mas também ensina as suas crianças. Ensina sobre a realidade do reino de Deus, sobre a graça de Deus, sobre Jesus Cristo que entregou a sua vida por cada um de nós. Esse é o nosso compromisso com as nossas crianças. E uma palavra para você, pai e mãe que ainda serve os seus filhos: que momento maravilhoso é esse, momento didático, onde nós podemos criar memórias profundas. Eu me recordo aos meus 15 anos, primeira vez que eu participei da ceia do Senhor foi num retiro de Páscoa, lá na cidade de Garça, reunido com a igreja. Que momento marcante na minha vida. E hoje, se você ainda tem seus filhos aí menores, você pode criar esse vínculo, dizendo para os seus filhos: nós estamos aqui como família na fé, mas existem aqui também a célula familiar, onde o pai e a mãe podem dizer: olha, este é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, Jesus entregou a sua vida para que nós tenhamos vida em abundância. Esse momento não pode ser feito no automático,
Talvez o nosso maior pecado como igreja é vivermos esses momentos tão especiais, momentos de oração, momentos de culto, momentos de ceia, momentos de comunhão, de uma maneira corriqueira ou sem a verdadeira, a real reflexão, meus irmãos. E nesta manhã possamos não apenas celebrar esse momento, mas possamos compartilhar, possamos ensinar. E uma terceira aplicação: o Cordeiro de Deus deve ser compreendido. Duas coisas aqui o texto nos ensina: que aquela nação que estava tomando forma ali em Êxodo capítulo 12, na saída do povo, da nação do Egito, eles estavam saindo dali, eles estavam celebrando a Páscoa, única e exclusivamente porque o sangue do Cordeiro estava sobre aquelas vidas. A graça de Deus estava sendo revelada ali para aquela nação. Não havia nenhum aspecto moral, nenhum aspecto espiritual diferente deles para qualquer outra nação, ou sequer mesmo para a nação do Egito. Também eles eram culpados diante de Deus, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, resolveu salvar o seu povo, resolveu eleger um povo para a sua glória. Talvez hoje você, diante da mesa do Senhor, se sinta impuro ou indigno de participar desse momento. E eu queria dizer para você que você é mesmo, somos mesmos, não temos características ou qualidades em nós mesmos para participarmos desse momento, a não ser pela graça, pela misericórdia de Deus. Não há nada em nós que certifique a nossa participação neste sacramento, a não ser que o sangue de Cristo esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, a não ser que o sangue de Cristo esteja sobre a vida da sua família, sobre a sua casa, sobre o seu coração. Minha palavra nessa manhã de encorajamento: examine a sua consciência, peça perdão pelos seus pecados e pela fé na graça de Deus, coma do pão, beba do cálice, mas também compreenda outra coisa aqui no texto, no versículo 10, era para comer aquele cordeiro inteiro, para não sobrar nada, uma refeição completa. No Novo Testamento, mais especificamente em João capítulo 6, Jesus ele faz também esse link com o Antigo Testamento, diante de uma grande multidão que estava mais interessada nos milagres, comer pão e peixe. Jesus ele aperta ali o discurso e diz: olha, para ser o meu discípulo tem que comer da minha carne, tem que comer, tem que beber do meu sangue. E ali ninguém entendeu nada. Meu Deus, o que é isso? Versículo 60, alguns disseram assim: duro discurso esse, quem poderá segui-lo? Muitos deixaram o Senhor. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês querem acompanhá-los também? Fiquem à vontade. E aí então Pedro dá umas bolas fora, nos evangelhos, mas nesse momento ele entende, ele diz: Senhor, para onde iremos? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Em outras palavras, olha, Senhor, por mais difícil que seja esse discurso, por mais complexo que seja entender todos os aspectos da vida cristã, para onde nós iremos? Onde nós acharemos o outro cordeiro que dá a vida por nós? As palavras de Jesus muitas vezes escandalizam muitos. No Evangelho escandalizam muitas pessoas. Por quê? Porque Jesus estava falando de coisas espirituais, mas aquela geração, e a nossa ainda, nós entendemos com a mentalidade terrena, com a mentalidade desse tempo, não conseguimos discernir as coisas espirituais. E esse texto nos ensina que a experiência com Cristo ela é inteira, é por completa, é o cordeiro completo na vida do crente, é o cordeiro inteiro.
não a parte que mais nos agrada, ou o aspecto da vida cristã que mais é fácil para cada um de nós, não. Nesta manhã, nós queremos o Cordeiro inteiro, queremos a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus, queremos a vida cristã na sua plenitude, queremos este Deus Todo-Poderoso tomando conta de todas as áreas da nossa vida. E por último, o Cordeiro de Deus, ele deve ser aguardado. Aguardamos a volta do nosso Senhor. Ele veio, ofereceu a sua vida por nós, mas ele disse que vai voltar. O nosso Cordeiro morreu, ressuscitou, e nós aguardamos a sua vinda. Eu imagino essa noite, lá no Egito, o coração e a mente dos hebreus, o que passava diante de tanta transformação, de tanta mudança. A palavra de Deus estava sendo cumprida, eles estavam indo para a terra prometida, eles iriam passar um tempo como peregrinos ali no deserto, tantos desafios, algo grandioso estava sendo aguardado, havia esperança. Nós vamos para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, aguardando ali um território, uma nova vida, a libertação dos egípcios. Era um momento de aguardar grandes coisas. Da mesma maneira, quando Jesus, ele celebra a última ceia, lá em Mateus 29, ele diz: olha, eu não beberei deste vinho, até que chegue aquele grandioso dia, até que venha o reino de Deus. E nós sabemos que a ceia do Senhor, ela tem um prazo de validade. Hoje nós celebramos aqui, em parte, esta ceia, que aponta para uma ceia celestial, que aponta para uma realidade sublime, que aponta não para uma localidade, um ponto geográfico, não aponta para uma libertação terrena, não aponta para as coisas que muitas vezes nos afligem e também trazem ali ansiedade para o nosso coração. Mas o que nós aguardamos é algo eterno, e esses momentos eles apontam para esse novo vinho, para esse pão que desceu do céu, para esta refeição celestial. O Cordeiro de Deus deve ser aguardado. No Novo Testamento, alguns discípulos tiveram uma experiência única, no Monte da Transfiguração. Nós vemos ali Jesus Cristo, o nosso Senhor que aguardamos tanto, ele dá um vislumbre da eternidade para Tiago, para João, para Pedro, e eles veem ali a glória de Deus. É tão bom que eles queriam ficar ali para o resto da vida. Que maravilha, Senhor. Mas o último texto dessa manhã, em Êxodo capítulo 24, nós também vemos Deus proporcionando a algumas pessoas do povo de Israel esse vislumbre da eternidade. Êxodo 24, versículos 9, 10 e 11. O povo, alguns ali têm essa experiência marcante. Leia comigo. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel e viram o Deus de Israel sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Imagina que visão foi essa. Versículo 11: Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Aqui no Antigo Testamento nós temos esse lampejo, esse pequeno vislumbre da glória de Deus. Deus é santo, santo, santo. Aqueles 70 anciãos com
Moisés, Arão, Nadab e Abiú. É o Nadab e Abiú lá de Levítico 10 que ofereceram fogo estranho e foram consumidos, né? Ficaram marcados mais por isso, né? Mas aqui esses homens tiveram essa experiência inexplicável, essa refeição diante do Deus Todo-Poderoso, diante daquele onde nós não temos palavras, nós não temos o que fazer diante do Deus Santo, que é Santo, Santo, Santo. Eles tiveram ali essa experiência, e eu gostaria que também nessa manhã nós tivéssemos essa experiência com o Senhor. A hora que você tiver com o cálice na mão, tiver com o pão na sua mão, que você vislumbre a glória de Deus, você se coloque na presença de Deus, tenhamos esta visão do Deus Todo-Poderoso, juntamente com a nossa família na fé, juntamente com aqueles, né, que têm os seus filhos aí, os seus parentes, que este momento possa ser celebrado, esse momento possa ser aguardado, esse momento possa ser compreendido, esse momento possa ser compartilhado, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?